graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos os nossos amados e queridos ouvintes. Nesta oportunidade, alegria muito grande no meu coração de poder compartilhar com você a palavra de Deus. Eu acredito que este é o caminho que precisamos seguir, que precisamos continuarmos nele, pois, através da palavra de Deus, a vida que existe em Deus, ela é produzida nos nossos corações. E esta vida é maravilhosa. Portanto, amados, vale a pena continuarmos estudando a palavra de Deus. Nesta oportunidade, a nossa meditação será em Romanos, no capítulo 11, do versículo 1 ao versículo de número 6. E nós vamos entender que a estrutura literária destes versículos é composta de pelo menos 4 pontos fundamentais. Em primeiro lugar, o apóstolo ensina que Deus conheceu, escolheu e não rejeitou o seu povo, apesar das atitudes que o seu povo praticou para com Deus, como ele descreveu no capítulo 10. A segunda parte deste ensinamento, nestes versículos, é que o apóstolo ele usa 2 exemplos para argumentar esta verdade de que Deus não rejeitou o seu povo. Estes exemplos são a sua própria vida e a vida de Elias. Em terceiro lugar, o apóstolo ele vai confirmar a verdade que está apresentando. Observem que o foco do apóstolo é deixar claro que Deus não rejeitou o seu povo. E isto é maravilhoso, nós sabermos, entendermos e crermos que somos escolhidos de Deus e Deus não nos rejeita, apesar das nossas dificuldades de obedecermos a palavra do Senhor. E em quarto lugar, o apóstolo ele vai nos apresentar o principal fundamento da graça. Ele vai nos dizer que a graça não pode depender de obras. Porque se a graça depender de obras, então a graça deixou de ser graça. Deus tem uma bênção muito grande para a minha e para a tua vida através desta palavra. Então vamos ler o nosso texto e observar estes 4 pontos estruturais destes versículos. Diz-nos assim a palavra, Romanos, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo de número 6. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma? Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora neste tempo ficou um resto, segundo a eleição da graça. Mas, se é por graça, já não é por obras. De outra maneira,
a graça já não é graça. Em primeiro lugar, a verdade apresentada pelo apóstolo: Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Isto está muito claro na primeira parte do versículo 1 e no versículo de número 2. Está escrito: digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Mesmo que eles tenham não obedecido, mesmo que eles tenham buscado Deus a partir das suas próprias justiças, a partir do seu próprio modo, como foi dito no versículo 30 e 31 do capítulo 9, e também argumentado no capítulo 10, que os profetas falaram contra Israel. Aqui o apóstolo está dizendo: Deus não rejeitou o seu povo. A primeira parte do versículo 2 é a confirmação. Paulo está dizendo: Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Vamos observar esta questão. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Deus conhece e escolhe o seu povo. Deus conheceu Abraão antes de escolhê-lo. Deus conheceu Isaque, porque Isaque foi gerado por Deus. Deus conheceu Jacó, como nos disse o capítulo 9 e o versículo de número 11, que Deus escolheu Jacó quando ele ainda estava no ventre de Rebeca. Deus escolheu Moisés, Deus escolheu Faraó. Cada uma das escolhas com conhecimento e objetivos a serem realizados por Deus. Agora observem a escolha que acontece no capítulo 9, do versículo 22 ao versículo de número 24. Aqui o apóstolo está argumentando que a igreja de Deus, ela é conhecida. Deus conhece e escolhe a igreja, ou eu e você. E esta escolha de Deus, a igreja, é para que nós possamos anunciar a sua glória, anunciar as suas misericórdias a todos os homens. Que coisa maravilhosa nós entendermos que nós somos escolhidos por Deus e temos a nossa missão. E Deus não nos rejeita. Apesar de muitas das vezes as nossas dificuldades de não obedecermos à palavra de Deus. Esta é a grande verdade apresentada pelo apóstolo. Deus conheceu, escolheu e não rejeitou. O apóstolo usa dois exemplos que vão estruturar esta grande verdade. Os dois exemplos são a sua própria vida, do profeta Elias. Observe que ele diz assim: porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Ele diz: olhe para mim e veja que Deus não rejeitou. Porque se Deus tivesse rejeitado totalmente a nação de Israel, eu não teria sido um escolhido. Deus não teria me tirado do judaísmo. Deus não teria me tirado de onde eu estava e colocado aonde eu estou, como luz para todos os povos. Que coisa maravilhosa! Precisamos entendermos e crermos que Deus não nos rejeitou. O segundo exemplo usado pelo apóstolo é o exemplo de Elias. E neste exemplo ele diz assim: ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo. Veja aqui, o apóstolo ele está argumentando que o profeta Elias
falou a Deus contra a nação de Israel. E o que Elias disse? Senhor, mataram os teus profetas, derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma. Observem que, na argumentação do apóstolo, ele está deixando claro que aos seus olhos não havia um justo em Israel. Não havia nenhum homem que buscasse ao Senhor. Porque ele diz, o teu povo, eles mataram os teus profetas, eles derrubaram os teus altares, e agora eles buscam a minha vida. Ou seja, eu sou o único que fiquei de justo na nação de Israel, e ainda eles buscam tirar a minha vida. Este texto está em 1 Reis, no capítulo 19, no versículo 10, e também no versículo de número 14. Agora, Deus, ele dá uma resposta para Elias. E diz assim, você está enganado, Elias. Você não é o único justo em Israel. Você não é o único que ficou em Israel. Porque eu separei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Olha que coisa tremenda. Deus separou para ele 7.000 homens. 7.000 fiéis que não se corromperam, que não se dobraram diante de Baal. Aprendemos aqui que Deus tem remanescentes. Deus tem homens fiéis. Deus tem homens reservados. Deus tem remanescentes que estão prontos para, na hora de Deus, fazer a obra de Deus, fazer aquilo que Deus tem para fazer entre os homens. Observem que 7.000 homens era o suficiente para realizar a obra que Deus tinha para realizar nos dias de Elias. Porque Deus de um faz 1.000 e de 1.000 faz um, como nós encontramos no livro de Josué, no capítulo 23 e no versículo de número 10. Então observem, eu reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Deus tinha remanescente nos dias de Elias. Deus tinha remanescente nos dias de Paulo. E Deus tem remanescente nos nossos dias. E que o Senhor possa nos agraciar. Que eu e você que está me ouvindo possa ser um remanescente. Possa ser um homem, aleluia, que esteja sendo fiel, que esteja buscando ser fiel a Deus, para que na hora certa Deus possa cumprir aquilo que tem para cumprir em nossas vidas. Que o Senhor possa nos abençoar com esta palavra. Agora observem a terceira parte estrutural destes versículos. O apóstolo, ele retoma a sua verdade principal. No versículo 5 ele diz assim, assim, pois, ou seja, como nos dias de Elias, como eu reservei 7.000 nos dias de Elias, assim, pois, ou da mesma forma, eu tenho homens reservados para mim. Ele diz assim, também agora, neste tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. Observem um ponto importantíssimo
neste versículo. O apóstolo está falando, Deus reservou um resto. Esta reserva, ela foi segundo a eleição da graça. Ou seja, a graça elegeu alguns homens dos dias de Paulo, assim como elegeu 7.000 homens nos dias de Elias. Só que é importante entendermos que esta eleição da graça não é uma eleição para a salvação. Porque a salvação de Deus é a todos os homens que crerem em Jesus Cristo. Então, o que é esta eleição de graça? É uma escolha para a realização de grandes obras que Deus tem para realizar aqui na terra. Observem como o apóstolo ele está ensinando a questão desta escolha, desta eleição. Veja que ele diz que Deus escolheu Abraão, Deus escolheu Isaac, Deus escolheu Jacó, Deus escolheu Moisés, Deus escolheu Faraó. Olha o capítulo 9 e o versículo 17. Porque diz a Escritura a Faraó, para isto mesmo te levantei. Então veja, Deus escolhe estes homens. E estas escolhas de Deus são para que estes homens realizem grandes obras de Deus aqui na terra. Então observem que esta eleição, ela não é para a salvação. Não significa que Deus tem homens eleitos para salvar e Deus tem homens eleitos para levar ao inferno. Não. Deus tem homens escolhidos para fazer grandes obras de Deus aqui na terra. E estas grandes obras de Deus aqui na terra é para levar outros homens a Cristo. Para levar homens a salvar-se do inferno. Oh, aleluia! Que o Senhor possa nos abençoar e que possamos entendermos e crermos que somos eleitos e que esta eleição é para fazermos a obra de Deus aqui na terra. É isto que também o apóstolo ele nos ensinou ainda no capítulo 9, do versículo 22 ao versículo 24, que a igreja também é eleita. E esta eleição da igreja é para que nós levássemos o conhecimento de Deus aos homens. Para que nós levássemos o conhecimento da glória de Deus aos homens. Aleluia! Que coisa maravilhosa! Que o Senhor possa nos abençoar com esta grande verdade. Então, somos eleitos pela graça para grandes obras de Deus aqui na terra. Eu acredito, oh aleluia, que o Espírito Santo de Deus está produzindo na minha e na tua vida o entendimento que nós somos eleitos com este objetivo. O Senhor possa levantar o seu exército para lutar contra as obras das trevas dos dias em que vivemos e que eu e você possamos fazer parte deste grande exército, que é a sua igreja. A quarta questão estrutural destes versículos, o apóstolo ele vai colocar diante de nós o principal fundamento da graça. Observem que ele disse que esta eleição é pela graça. Agora ele vai dizer assim no versículo 6. Se é por graça, já não é pelas obras. Porque, de outra maneira, a graça já não é graça. E esta questão é de extrema importância
para as nossas vidas, porque ela nos livra do pecado, do orgulho. Ela nos livra do pecado de pensarmos que estamos fazendo grandes obras a Deus porque merecemos, porque somos bons, porque estudamos, porque oramos, porque somos isto ou aquilo. Isto não é verdade. Se somos escolhidos, é pela graça de Deus. E se é pela graça de Deus, não é por nada que está em nós, mas é porque Deus é misericordioso. E esta verdade é de extrema importância nos dias em que vivemos, em que o homem busca no Evangelho o seu próprio poder, as suas próprias conquistas, os seus próprios status, esquecendo-se que o Evangelho, oh aleluia, é pela graça, é Deus que nos deu, não porque merecíamos. É isto que o apóstolo ele está argumentando neste versículo. Se é por graça, já não é pelas obras, não é por merecimento. De outra maneira, a graça já não é graça. Que o Senhor possa abençoar a minha e a tua vida, para entendermos que somos escolhidos sim, para realizarmos grandes obras de Deus aqui na terra. Só que essa escolha não é porque eu mereço, não é porque eu sou bom, mas é porque a graça de Deus, ela está na minha vida. E com esse entendimento, possamos nos humilharmos, possamos ser submissos ao nosso Senhor no desenvolvimento desta grande obra. Então, amados, que o Senhor possa nos abençoar através desta palavra. Estude estes versículos. Procure entender estas verdades que estão colocadas aqui diante de nós. São elas: Deus nos conheceu e nos escolheu para grandes obras e não nos rejeitou, assim como não rejeitou a nação de Israel. Esta escolha de Deus a nós foi pela graça de Deus e não porque merecíamos. Para concluirmos, eu quero deixar algumas observações em relação ao conhecimento que Deus tem de nós e a escolha que Deus faz a nós. Salmo 139, versículo 12 em diante, o salmista nos diz que ele foi gerado, ele foi feito no ventre da sua mãe. E Deus conhecia toda a sua estrutura. Deus viu os seus ossos sendo formados. E ainda no ventre da sua mãe, ele foi escolhido. Aleluia! Deus já havia escolhido aquele homem para ser um grande homem, para outros homens serem levados a Cristo. Que coisa maravilhosa! Jeremias, o capítulo 1 e o versículo de número 5, diz-nos a palavra que Jeremias foi escolhido ainda no ventre da sua mãe. E no ventre da sua mãe, Deus chamou o profeta Jeremias. E Deus, no ventre da sua mãe, entregou o profeta Jeremias para a nação de Israel. Observem o conhecimento de Deus, o chamado de Deus e a escolha de Deus ao homem. Nestes dois exemplos aconteceram ainda no ventre da mãe. Gálatas, capítulo 1 e o versículo de número 15. Paulo nos diz: aprove a Deus que eu fui chamado e eu fui escolhido no ventre da minha
mãe. Deus conhece a minha e a tua vida. E Deus te chama, te escolhe e te envia para levar outros homens a Cristo. E essa escolha é somente pela graça de Deus. E não tem porquê nós nos vangloriarmos. Não tem porquê nós ficarmos orgulhosos desta graça, porque é graça e não é merecimento. Que o Espírito Santo possa abençoar a minha e a tua vida com esta palavra. Eu quero orar com você. E nesta oração nós estaremos agradecendo a Deus pelas nossas vidas, pelo Senhor nos conhecer, pelo Senhor nos escolher e pelo Senhor nos enviar a fazermos as obras que o Senhor tem para realizar nesta terra. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, nesta oportunidade eu quero te agradecer pela minha vida, pela vida de cada ouvinte, Senhor, que está diante da tua palavra neste momento. Eu creio que eu sou chamado, que eu sou escolhido e que eu tenho uma grande obra para realizar nesta terra. Que isto não é porque eu mereço, porque eu sou bom, mas é porque a tua graça me alcançou. Assim também acontece com cada um que está me ouvindo neste momento, porque é a tua palavra que nos ensina desta maneira. Espírito Santo, produza este entendimento, produza a compreensão desta grande verdade nas nossas vidas e que possamos continuarmos fazendo a tua obra aqui na terra com coração humilde, entendendo e crendo que é pela tua graça e não é pelos nossos merecimentos. Deus abençoe a cada um de nós. Amém e amém. Deus abençoe as nossas vidas. No nosso próximo encontro, nós estaremos estudando do versículo 7 ao versículo de número 10, onde o apóstolo ele vai dar continuidade na questão da graça. E eu tenho certeza que vai ficar mais claro aos nossos corações este fundamento da graça. Deus abençoe as nossas vidas. Amém.